é a tua rica e tua poderosa palavra que foi lida, ela foi cantada, ela foi expressada, ela foi testemunhada através dos batismos que aconteceram, e agora ela foi lida, Senhor. Eu oro para que o Senhor possa fazer essa palavra dar fruto no nosso coração. Senhor, eu oro para que o Senhor fale conosco. Pai, alimente a nossa vida com a tua palavra. Então não permita que eu venha empobrecê-la, mas que ela seja rica e eficaz, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem quer ou quem já é abençoado pelo Senhor aqui? Meus amados irmãos, todos nós queremos viver debaixo das bênçãos do Senhor, sim ou não? E muito mais o Senhor, Ele quer nos abençoar. Há o projeto do coração do Pai, abençoar você. Quando fala de abençoar, Ele está falando em todo o sentido da vida. Abençoar lá no relacionamento familiar, no casamento, nas finanças, na saúde, nos relacionamentos. O Senhor quer abençoar o seu coração, amolecer o seu coração, para que ele entenda mais sobre a palavra dele. O Senhor quer te abençoar com libertações, quer te abençoar com salvação. É o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, nos abençoar, sim ou não? Agora, meus amados irmãos, Deus nos prometeu nos abençoar, mas o caminho da bênção nem sempre será fácil. O Senhor nos prometeu nos abençoar, mas há um caminho para ser trilhado para essa bênção. Não pensa você que Deus fala assim: eu vou te abençoar e pronto, e acabou. Não, Deus está trabalhando conosco. Lembra lá o texto que nós lemos, dizendo para Abraão: Abraão, sai da tua terra, Abraão, sai da tua parentela, Abraão, vai para uma terra que você não conhece, eu vou apontar o caminho para essa terra, e lá, Abraão, você será uma bênção. Há um caminho para ser trilhado, há um chamado de Deus para nos abençoar, mas esse caminho nem sempre será fácil, sim ou não? Nem sempre será fácil. Por que não será fácil? Porque dentro desse caminho para a bênção, existe alguns desafios para todos nós, e o primeiro desafio no caminho da bênção, que eu gostaria de caminhar com os irmãos, é a perseverança. Para que eu seja abençoado, esse caminho proposto de Deus para a minha vida, existe algo que eu preciso cultivar, que é a perseverança. Meu amado irmão, não dá para eu crer agora e amanhã não crer. Não dá para eu agora viver glorificando, adorando o Senhor, como nós estamos fazendo nesta manhã, e saindo daqui, eu mudar a chave da adoração para a murmuração. Não tem como eu num ambiente como este, e eu estou dizendo: Deus vai me abençoar, Deus vai abençoar os meus filhos, Deus vai abençoar o trabalho das minhas mãos, e Deus vai fazer. Eu oro ao Senhor, eu canto louvores a Ele, mas saindo daqui eu mudar de sintonia, tiro a sintonia dos céus e coloco a sintonia da terra. Tiro a sintonia com a palavra do Senhor e coloco a sintonia na obra e na força do meu braço. Existe um desafio de Deus para mim e para você, que se chama perseverança. E Jesus nos deu uma ilustração de perseverança. Abre aqui comigo em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. No versículo 1 em diante, Lucas 18, 1. Lucas, capítulo 18, versículo 1.
O texto diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Está falando de quê aqui? De perseverança. Olha a parábola de Jesus para mim e para você. Ele está falando de perseverança. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus está dizendo, não é só na casa, não é só na lagoinha, não é só num culto de dominical, não é só uma reunião, não é só na célula, mas é sempre permanecer o que você é diariamente. E o que é você diariamente? Buscando a Deus, orando a Deus, entregando a sua vida a Deus. Olha o que o texto está dizendo. Aí ele conta a parábola. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus conta uma parábola aí dizendo, antes da parábola, olha, você precisa orar sem esmorecer. Depois ele fala de um juiz iníquo, que não temia a Deus nem os homens. Existia uma viúva que não tinha ninguém para defendê-la, e ela tinha ali uma causa na justiça, e aquele juiz não julgava a sua causa, mas todos os dias ela batia na porta do juiz. Todos os dias ela estava lá: julga a minha situação, julga-me contra os meus adversários. O juiz falou assim: eu vou julgar a causa dessa mulher, para ela não mais me molestar, não me incomodar mais. Aí o Senhor Jesus faz uma pergunta para mim e para você. Ele diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ei, se você quer a bênção na sua vida, seja perseverante. Se você quer ser abençoado, seja perseverante. Continue a orar, continue a clamar, continue a buscar a Deus. Parece que Ele está demorando em defendê-lo, mas Ele vai defender você na hora certa, no tempo dEle. Seja perseverante para você receber as bênçãos de Deus. Amém, meus amados irmãos? E aí é uma grande pergunta que precisamos fazer para nós mesmos: por que nós deixamos de sermos perseverantes? Se no natural nós somos perseverantes em torcer por um time, o meu time, ele foi campeão, eu nem nascido eu era, nacional, esse ano ele vai. Eu estou perseverante a vida toda, todo ano. Esse ano não foi, quase não foi, mas o próximo ano vai, agora esse ano vai. Está vendo como que eu sou perseverante, nunca desisti? Por que eu persevero
torcendo por um time que só vai me dar assim, ele é campeão, só para falar para outro time, meu time é campeão, só para isto. Por que eu deixo de ser perseverante nas coisas espirituais? Por que eu deixo de ser perseverante na oração, a qual essa oração vai me dar um conforto familiar, um conforto no casamento, uma cura no físico, uma cura para um amigo, que é muito mais do que um título de um time de futebol. Está vendo que nós somos mais perseverantes nas coisas naturais do que nas coisas espirituais? Então eu preciso olhar e parar de olhar para as mãos vazias e olhar para as minhas decisões de fé. Tem gente que para de ser perseverante porque não está vendo e ainda não viu o milagre de Deus, a bênção de Deus chegando até a sua vida, aí começa a murmurar, a reclamar, e não aconteceu comigo, aconteceu com fulano de tal. Para de olhar para as suas mãos vazias e olha para as suas decisões de fé. As bênçãos de Deus, há um caminho para ser percorrido, e esses caminhos, para serem percorridos, nem sempre é fácil. Perseverar nas coisas espirituais não é fácil, mas é uma sobrevivência na fé. Quem está ligado aqui comigo? Segunda coisa, nesse caminho para sermos abençoados, que não é fácil. Segunda coisa, primeiro é perseverança. Segundo, Deus nos prova. Quer ser abençoado? Deus vai te colocar na prova. O amém agora sumiu, né? Todos que querem ser abençoados, Deus vai provar se ele é fiel ou não. Amém, igreja? Quando eu abro a minha Bíblia aqui em 1 Samuel, abra lá, e você vai ver o que Deus está fazendo na vida de uma mulher. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel 1, versículo, eu vou ler do versículo 1, para a gente ter entendimento do que Deus está fazendo aqui na vida de uma mulher. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jerom, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, eframita. Tinha ele 2 mulheres. Naquela época, quando estava povoando a terra, podia. Hoje não, hein? Hoje a terra está bem povoada. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Naquela época que era para povoar a terra, um casamento bem sucedido era um homem com muitos filhos. Um relacionamento bem sucedido era um relacionamento que a mulher dava muitos filhos. Você pode ter esse casamento bem sucedido também no dia de hoje. Você, eu não. Entendeu aí o recado? Brincadeira. Aí o texto diz assim: este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos. Em Siló estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Ana era estéril. Meus amados irmãos, imagina uma mulher na época que nós estamos lendo aqui, estéril. Era um vexame para ela. E Ana tinha Penina que ficava criticando-a porque ela não era mãe. Ela sofria. E então, meus amados irmãos, quando nós vamos ver a prova, você vai ver que
no versículo 6, eu vou dar um pulinho aqui, versículo 6 diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Sempre que ia à casa do Senhor, Ana era humilhada e afrontada pela sua rival, mas não desistia de adorar o Senhor. Olha aqui Deus colocando Ana à prova. Ela era irritada, ela era desacreditada, ela era criticada, ela era humilhada, mas Ana não desistia de adorar o Senhor. Ela estava sendo colocada à prova porque ela era estéril. Era uma humilhação para ela pessoalmente, mas também tinha alguém para criticá-la. Mesmo assim, ela perseverou em adorar o Senhor na sua prova. Meus amados irmãos, tem muita gente que por causa de coisas mínimas esquece do Deus vivo. Por causa de coisas mínimas murmura, reclama. Por causa de coisas mínimas, a bênção estava chegando, vira as costas para Deus. Deus nos coloca à prova, para ver a intenção do nosso coração, para depois nos abençoar. Olha o que diz aqui no versículo 7, e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha a tristeza profunda de Ana. Ela estava com a alma abatida, mas continuava a adorar o Senhor. Ela era humilhada, mas continuava a adorar o Senhor. Ela não tinha médico que poderia resolver os seus problemas, mas ela continuava a adorar o Senhor. Essa mulher era perseverante, e essa mulher enfrentava a sua prova, não se entregando à dor do seu coração, mas colocando a dor do seu coração nas mãos daquele que pode aliviar qualquer dor, o Senhor dos Exércitos. Olha o que diz aqui no versículo 14. E disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Eu vou contar a história aqui para eu acelerar a mensagem. Ana chega na casa do Senhor e vai lá orar ao Senhor. Eli, o sacerdote, estava olhando ela, só falando, seus lábios mexendo, e não saía voz da sua boca. E ele chega para Ana e fala: Ana, o que você está fazendo a esse horário, embriagada na casa do Senhor? Ela: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, não me tenha como filha de Belial, eu estou aqui com tristeza de alma, eu estou aqui chorando diante do Senhor, eu estou aqui desabafando com meu Deus. Aí Eli falou assim: então, dentro de um tempo, de um ano, a próxima vez que você voltar a esse lugar, você voltará com seu filho nos seus braços. Meu amado irmão, o tempo de prova tem o seu fim, mas ele só vai ser encurtado se eu estiver de joelhos na presença dele, do Rei dos Reis. O tempo de prova, de humilhação será encurtado, não quando você melhorar a sua condição financeira, mas quando você entender que a sua vitória não está naquilo que está nas suas mãos, mas naquilo que está no seu joelho diante do Senhor. Tem coisa que o dinheiro não compra, tem coisa que o médico não resolve, tem coisas que um bom conselho também não vai adiantar a aflição da sua alma. Só Deus pode fazer, e Ele quer fazer no seu coração e na sua vida. O texto fala aqui que então ela, meus amados irmãos,
Orando ao Senhor, Deus ouviu e trouxe uma palavra do sacerdote para ela. Para ilustrar e confirmar o que eu estou falando aqui em Tiago, capítulo 1, depois do livro de Hebreus vem Tiago, capítulo 1, no versículo 12, o texto diz assim, Tiago 1,12: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha o que o texto está dizendo: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Bem-aventurado, feliz é aquele que com perseverança continua firmado no dia da provação. Bem-aventurado aquele que com perseverança suporta todas as críticas, suporta todas as perseguições, suporta todas as aflições, e com perseverança continua diante do Senhor, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, receberá aquilo que Deus prometeu aos que o amam. Então, meus amados irmãos, ser abençoado por Senhor não é só vir numa igreja. Aqui já é o princípio do caminho para ser trabalhado por Deus. Ser abençoado é entender todo o caminho que Deus tem para que eu e você venhamos trilhar nele. Terceira coisa, Deus espera de mim e de você, para que a bênção chegue sobre nós. E aí, meus amados irmãos, Deus espera compromisso. Ele espera perseverança, Ele nos prova e Ele espera de nós compromisso. Deus não está esperando você aos domingos pela manhã. Deus está esperando você no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todos os dias do ano. A sua vida não é sua, é dele. O seu compromisso não é uma agenda no domingo de manhã. O seu compromisso está na agenda do Senhor, escrito pelo sangue de Jesus. A sua vida é dele. Tem crente nessa casa aqui, meu amado irmão? Então, quando eu olho para a palavra do Senhor, voltando lá para Ana, vamos usar Ana como uma referência para nós, aqui, daquilo que eu quero falar. 1 Samuel, se você não marcou, marca aí. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, diz assim o texto. Aqui é Ana, depois que ela chora, ela faz um voto ao Senhor. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A aflição daquela mulher, a humilhação daquela mulher, ela faz um voto ao Senhor: Senhor, lembra de mim, não esqueça de mim. Senhor, se o Senhor me der um filho, um varão, se o Senhor abrir a minha madre, eu estou perseverante diante do Senhor, estou sendo provada pelo Senhor, mas se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para a casa do Senhor, eu devolvo ele para o Senhor, e eu faço esse voto ao Senhor: se o Senhor me der um filho, Senhor, eu devolvo ele totalmente para o Senhor, e ele vai ser nazireu, não vou passar navalha sobre a sua cabeça. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Compromisso com Ele. Aquilo que você se comprometeu com Ele, você não pode falhar com Ele.
Eu sei que tem tantas pessoas que há meses atrás, há anos atrás, fizeram compromisso com Deus. Deus, a partir de hoje eu vou ser assim, a partir de hoje eu vou fazer assim, a partir de hoje eu me entregarei assim, a partir de hoje eu faço esse voto com o Senhor, que ainda não cumpriu ou não está sendo cumprido. Deus espera compromisso. Se você fez um compromisso, cumpra o seu compromisso. Olha o que o texto continua dizendo aqui, versículo 26, do capítulo 1, diz assim, posso ler? E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor, e por esse menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Imagina Ana, foi humilhada, massacrada pela sua rival Penina, porque ela tinha filhos, e Ana não. Deus dá o filho para ela. O menino cresce, é desmamado, e ela pega aquele menino e devolve à casa do Senhor, para que Eli pudesse cuidar dele. Para aquela mulher era a alma sendo rasgada em devolver, e dar aquele filho à casa do Senhor. Mas para ela também o voto era muito mais do que as suas emoções, muito mais do que as suas forças, muito mais do que tudo que ela poderia pensar nessa terra. Ela foi lá e devolveu o seu filho, a qual ela prometera ao Senhor. Sabe, tem gente falando assim: eu vou abrir, eu vou pregar, eu vou anunciar, eu vou abrir minha casa para uma célula, eu vou fazer isto, eu vou fazer um seminário, eu vou ler a Bíblia toda, eu vou orar às 5 horas da manhã, eu vou fazer isso. Na hora do aperto as promessas foram feitas, mas não importa a hora que foi feita a promessa, foi feita a Deus e pronto, acabou. É muito mais do que dar um filho, é muito mais, meus amados irmãos. A dor de dar um filho, de entregar, ainda mais o único filho, até aquele exato momento. E é tão interessante que aqui em Deuteronômio 23, versículo 21, Deuteronômio 23, 21, Deuteronômio 23, versículo 21, diz assim um texto, posso ler? Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Se você fez um voto ao Senhor, tem que cumpri-lo. E o que Deus quer de nós? Compromisso. Entrega a sua vida no altar do Senhor e pronto, acabou. Quando eu era bem jovenzinho, eu me converti e fui para um seminário, e na minha conversão eu fiz um voto ao Senhor. Eu não entendia muita coisa, mas eu fiz um voto: Deus, se eu for desviar, antes de eu desviar, me mate. Foi o meu voto. Fiz esse voto ao Senhor. Então, se eu quero continuar vivo, até Deus cumprir todo o propósito dele na minha vida, eu não posso desviar. Se eu morrer amanhã, não quer dizer que eu desviei não, tá, meu amado irmão? Foi Deus que me levou. Então, sim, voto é para ser cumprido. O que Deus espera de mim e de você? Compromisso com Ele. Nós temos compromisso com tantas pessoas, nós temos compromisso com time de futebol, nós temos compromisso com lazer, nós temos compromisso com tantas coisas,
esquecemos de ter compromisso com aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Posso continuar? Quarto passo dentro desse caminho que não é fácil para sermos abençoados. Deus exige de nós humildade. O soberbo, ele de longe o rejeita, nem chega perto. Mas os simples, os humildes, ele traz para pertinho dele. Amém, meus amados irmãos? O soberbo, ele tem resistência com ele. Se você voltar aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12, 1 Samuel, a qual nós estamos lendo, versículo 12 diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque por excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Meus amados irmãos, Ana ajoelhou-se diante de Deus e derramou sua alma perante o seu altar. Quando o sacerdote Eli a ofendeu, ao invés de murmurar, sair falando mal do sacerdote, como muitos fazem, ela teve calma, humildade. Ana explicou para ele porque era tão triste e tão abatida. Meus amados irmãos, Deus coloca a prova até para ver se nós somos humildes ou não. Talvez você está orando, talvez está cantando louvores, alguém fala da sua oração, fala que você desafinou, e aí você usa um punhado de argumentos para se defender ou para atacar a pessoa. Talvez você foi mal compreendido, e as pessoas não te deram a importância que você deveria ter. Talvez você não está no lugar onde você poderia estar, e pelo seu talento e pela graça que Deus tem te dado. Mas Deus está dizendo assim: eu estou provando você. Se você é humilde para entender que eu estou no controle da sua vida, sou eu que exalto, sou eu que abato, sou eu que faço prosperar, sou eu que retenho o recurso, sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida, sou eu que estou no controle da sua vida. O importante aqui é que você não reaja segundo a carne, mas reaja segundo o Espírito. Porque tem gente que está de joelhos em terra orando, pedindo a Deus ajuda, mas quando ele sabe de uma informação, mesmo de joelhos, o seu coração fecha, o seu coração entristece, o seu coração critica, o seu coração, ele deixa de ser aquilo que Deus gostaria que ele fosse, e passa a ser aquilo que a alma quer que ele é, que ele seja. Então, meus amados irmãos, Deus está dizendo assim, o caminho da humildade, e Ana nos ensina esse caminho. O sacerdote que era para entendê-la, não entendeu. O sacerdote que era para abraçá-la, não abraçou. O sacerdote, ao contrário, fez uma crítica. Ela disse: não, meu Senhor, a minha alma está profundamente abatida pela dificuldade que eu estou passando. Não me tenha como filho de Belial. Filha de Belial é filha de pessoas maldosas, malignas. Não me tenha como essa filha de Belial. Eu só estou com a minha alma abatida. Ela explicou. Mesmo entre lágrimas, ela explicou a sua situação. Foi humilde. Ela não reagiu segundo aquilo que o sacerdote está fazendo com ela. Ela foi humilde. E por causa da sua humildade, Deus a abençoou.
Posso ouvir um amém aqui, meus amados? Por isso que aqui Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 3, Filipenses 2, 3, Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz assim o texto: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha que Paulo está orientando para o caminho da humildade. Não faça nada por vanglória, por partidarismo. Não faça algo por alguém para levar vantagem ou para sobrepor a pessoa, mas considera a outra pessoa superior a você mesmo. Esse é o caminho da humildade. Aquele que quer levar vantagem sobre o outro, ele só levou vantagem, mas deixou de ganhar a bênção de Deus. Aquele que se acha superior às outras pessoas, ele só vai ter o aplauso dos homens, mas não vai ter o aplauso dos céus, não vai ter a bênção dos céus. Ele só vai ter coisas, e coisas, meus amados irmãos, elas são terrenas, elas ficam aqui, ninguém leva coisas para o céu. Todo ouro, desde a fundação do mundo, está no mundo, não foi levado para Marte, não foi levado para nenhum outro lugar, está no mundo. Mas aquilo que nós semeamos no Espírito, ele não fica no mundo, ele nos acompanha para a eternidade. Entendeu aqui, meus amados irmãos? A bênção do Senhor enriquece e não traz com ela desgosto. Tem gente com a casa linda, maravilhosa, mas aquela casa traz um desgosto, a família destruída. Tem gente que está em torno de uma mesa alimentando um prato maravilhoso, mas aquele prato só traz amargura, é como um fel que desce para o seu estômago. A Bíblia está dizendo: ei, a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. E para terminar, que nós vamos participar da ceia. Para você ser abençoado, Deus exige de você uma fé verdadeira. Ou você é, ou você não é. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, não é a fé na Lagoinha, não é fé no Rodinei, não é fé nos diáconos, nos pastores, é a fé em Deus, e só Deus sabe se você crê realmente ou não. Fique de pé no seu lugar. Se você estiver trilhando esse caminho, meu amado irmão, você é abençoado, 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 abençoado e um abençoador. E Deus diz assim: olha, você é tão abençoado, porque aquele que te amaldiçoa também será amaldiçoado, mas o que você abençoar será abençoado. Então, sê tu uma bênção em nome de Jesus. Feche os seus